I have come here to chew bubblegum and kick ass. And I'm all out of bubblegum. Fala pessoal, Leonardo voltando com mais um vídeo. Mais um me obrigaram a fazer review. Mais um do Caio Santos, o Império Contra-Ataca. Império Contra-Ataca é o melhor filme de Star Wars. O segundo melhor é o primeiro. E os outros 7 cheiram a cocô. Claro que se a gente for comparar os outros 4 com os últimos 3, eles fedem um pouquinho menos, mas é tudo cocô. Ewok, Anakin Skywalker, Qui-Gon Jinn. Não dá. É papo da areia. Não. A mulher que morre de tristeza. Ai, a Amidala que morre de tristeza. Não dá. Mas o Império Contra-Ataca, ele é o melhor. E ele é o melhor também porque o George Lucas não dirigiu. Isso é um fator importante. Infelizmente, eu tinha a trilogia original sem a adição dos efeitos especiais que o George Lucas maldito fez depois. Tem aquela cena grotesca da cantina, ou aquela cena ridícula do Han Solo e o Jabba the Hutt, ele pisando no rabo do Jabba the Hutt, aquela coisa grotesca. E aí depois eu comprei a trilogia original, mais os 3 do prequel, né, pra ter, e aí tinha esses infernos, essas alterações. Infelizmente, a minha trilogia original, sem os novos efeitos, se perdeu. Foi pro saco com sei lá, mais de 800 DVDs, sei lá quantos eram, e mais de 1000 livros. Inclusive, eu reassisti a trilogia original no cinema quando ela passou ali nos anos 90. Eles passaram nos cinemas novamente, eu reassisti os 3 filmes. Então, o Império Contra-Ataca, ele é o melhor, obviamente, da trilogia. Né? As outras 2 trilogias a gente prefere. Nessa casa não existem outras trilogias, só existe uma. E se você parar para pensar, ela muda bastante o tom entre a primeira, né, que é uma space opera alegrinha, aventura, papapá e tudo mais, para uma coisa mais tensa, com mais escuridão, desespero, né? E eu tenho certeza que se o Império Contra-Ataca não fosse tão bom, o Guerra nas Estrelas teria terminado no segundo filme. Se ele não fosse tão melhor que o primeiro, eu acho que teria morrido ali. Apesar do primeiro ter feito um grande sucesso. É só ver o terceiro filme e quantas décadas se passaram até alguém querer mexer com... Ah, mas não sei o que lá, é porque preferiu esperar o escambau, rapaz. Uma coisa que o George Lucas gosta é dinheiro, maluco. Então o filme é de 1980, né? E como o primeiro Star Wars 77 tinha se tornado um sucesso absoluto, ninguém miguelou o orçamento para essa sequência. Muito pelo contrário. E isso está bem claro nos efeitos práticos sensacionais. De novo, depois ele o maldito chuchou um monte de CGI vagabundo, mas os efeitos práticos do primeiro filme são sensacionais, são incríveis. É aquela coisa, né? Quando você não tem dinheiro, você tem que inventar, aí você faz efeitos práticos de menos qualidade. Quando você tem dinheiro e inventividade, você faz esses efeitos práticos sensacionais. Mesmo que você não goste de Star Wars, só as cenas valem a pena. Né? E não necessariamente as cenas de batalhas espaciais, que elas são até meio padrãozinho, né? Mas as paisagens que foram criadas, né? Hoth, cidade das nuvens, Dagobah, as próprias máquinas de guerra do Império, né? O AT-AT, como alguns falam, ou AT&T, como outros falam, né? O Walker Imperial, tal, pá. Então,
São sensacionais. O próprio Yoda, meu, que foi criado e manipulado, pra quem não sabe, é o criador dos Muppets e de milhares de outras coisas com relação a marionetes. O cara, assim, o Yoda, as expressões do Yoda, ele é infinitamente superior ao Yoda da trilogia prequel lá, todo feito em CGI. Ah, mas o Yoda luta lá, tem lutinha de sabre de luz. Frega-se o Yoda lutando o sabre de luz. As expressões do Yoda boneco são muito mais profundas e convincentes do que do CGI. E olha, digo mais, são muito mais profundas e convincentes do que aquele Hayden Christensen, que fez o Anakin Skywalker, do que aquela Ridley Scott, entendeu? São muito mais convincentes do que desses dois, para dar um exemplo comparando com atores reais. E assim, o mundo criado é muito bem feito e a questão dos detalhes, né? Se você olha nos cantos da tela do filme, você sempre vai achar detalhes. E esses detalhes são muito legais. Uma vez eu vi alguém comentando do detalhe do droid lá aquele droid de exploração, de sondagem lá, quando ele é alvejado, quando ele explode. Aí, normal, ele explode e tal, pá, mas o detalhe que você vê dos pedaços dele caindo na neve e afundando, porque eles estão quentes, né? Então, esse tipo de detalhezinho dá mais realidade à coisa. É uma coisa que você tem que prestar muito atenção para perceber, mas o seu cérebro vê tudo em segundo plano. Então, é aquela coisa que o seu inconsciente diz, nossa, olha, realmente, né? E torna aquilo mais crível aos nossos olhos, né? Então, detalhes que fazem com que esse filme seja muito superior a todos os outros, né? Tem uma cena, a cena que o Luke entra na caverna que tá infestada pela energia do lado negro da força e tudo mais. As feições do Yoda são incríveis. E e assim, é borracha, cara. É borracha. Então, eu nem vou contar nem preciso falar da história do filme, que pelo amor de Deus, né? Todo mundo conhece. Todo mundo conhece a única mulher do espaço, né? A Princesa Leia. Todo mundo conhece o único negro do espaço, que é o Lando Calrissian. Que é o Lando. Mas é legal que foram criadas subtramas e mesmo sem dar profundidade para elas acrescentam muito para os personagens. Por exemplo, o fato da Millennium Falcon ter sido ganha num jogo de carta com Lando, sabe? Esses pequenos detalhes deram mais profundidade para os personagens, né? E obviamente a cena clássica do Luke, eu sou seu pai, que não é nem assim que é falado, mas que virou no imaginário popular. E uma coisa que muita gente não percebe quando o Luke se joga, né, pra escapar do Darth Vader, não é nem que ele tem certeza que ele vai escapar com vida, ele se joga. E se você para pensar naquele momento, que aí depois vai ter um crescimento. A única coisa boa, verdadeiramente boa do terceiro filme é a questão do Luke, o pai dele e o Imperador. O resto é tudo descartável. Boba Fett, Jabba, é tudo descartável. Mas se você para analisar, o Luke se joga porque ele prefere morrer do que ser filho do Darth Vader, cara. Né? Do maior mal da galáxia, tirando, claro, o Imperador. E se a gente parar para analisar o Império Contra-Ataca como um filme da época dele, assim como o primeiro Star Wars, apesar de serem uma coxa de retalhos de inspirações,
né? Roubaram de western, roubaram de samurais, roubaram de... Assim, o George Lucas, ele roubou... Tem gente que fala influenciado. Roubou, como o Quentin Tarantino roubou de um monte de coisa também. De várias fontes, né? E aí ele, nessa concha de retalhos, ele criou o universo dele. Com essa concha de retalhos, quer dizer. Ele criou esse universo dele. Então, se a gente pensar como um filme lançado naquela época... o senso de novidade, de excitação criado por esse filme, principalmente para as pessoas que gostam muito de ficção científica, reativou um amor assim, pela ficção científica para o grande público. A gente teve Jornada nas Estrelas antes, que... foi extremamente importante, e o Guerra nas Estrelas posteriormente. Mas ele reavivou o Jornada nas Estrelas dos anos 60, né? E aí dos anos 60 até o final dos anos 70, a gente teve... Claro que tiveram bons filmes, mas a gente teve na maioria... Eu tô falando no questão cinema. Na maioria, filmes de baixíssimo orçamento, aquelas besteiras de ficção científica porcaria. Aí depois disso a gente teve... grandes filmes de ficção científica e, obviamente, uma enxurrada de lixo de ficção científica também, né? Cópias de Star Wars, cópias de Mad Max, cópias apesar que Mad Max é mais mundo pós-apocalíptico do que ficção científica em si, né? Mas influenciou muito, porque para quem gosta de ler ficção científica, né? A questão é puramente psicológica, né? Você imagina as coisas. Então as ideias são mais importantes do que os efeitos, né? E o Guerra nas Estrelas, principalmente o Império Contra-Ataca, ele usou, obviamente, as artimanhas do cinema, mas pela história mais densa, também criou essa questão do psicológico. Eu digo que o Star Wars ele é menos ficção científica e ele é mais um filme de fantasia espacial do que qualquer outra coisa. Ficção científica, Star Trek é mais ficção científica, muito mais. Eu acho que Star Wars ele é mais uma fantasia espacial, né? Que óbvio, tem elementos de ficção científica, né? Porque se passa em outra galáxia, você tem navezinha, você tem isso, tem aquilo, mas eu coloco ele numa categoria mais de fantasia do que de ficção em si. Diferente do Star Trek, que é mais ficção do que fantasia. Então esse filme ele moldou a ficção no cinema, né? E também reavivou essa questão de que você não precisa tratar o seu herói como perfeito, né? O seu herói pode e deve ter problemas, dificuldades para que o arco seja satisfatório, né? Para que você não se torne uma Rey Skywalker, que na verdade o nome é Rey Palpatine, né? Mas é isso aí, tem muito que falar do Império Contra-Ataca, assim, a história em si, porra, falar o quê, cara? Entendeu? Mas... Sim, esse, por incrível que pareça, os filmes originais de Star Wars, eu não reassisti muitas vezes. Eu assisti, sei lá, cada um deles eu devo ter reassistido umas 5, 6, 7 vezes na minha vida. Mas se for comparar com outros filmes, eles não foram tão reassistidos quanto outros filmes. Até mesmo episódios do Star Trek, por exemplo, né? Mas é isso aí, se você quer que eu faça um review, R$30 pelo Pix ou pelo apoio coletivo, e me manda um e-mail com o título do filme. Então é isso aí, até a próxima. Pessoal, existem 3 formas de você ajudar, colaborar com o canal. Você pode enviar um Pix, participar do apoio coletivo ou solicitar um filme através do Me Obrigar a Fazer Review. Seria legal se vocês pudessem colaborar com o canal, já que o Shadowban já está durando aí 1 ano. E não tem sido muito divertido. Mas de qualquer forma, eu sei que eu tenho os seguidores mais legais da internet. Se você está pensando em fazer financiamento coletivo, usa o apoio coletivo. É esse o site que eu estou usando e, não tenho absolutamente nada para reclamar deles.